todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre religiosidade, espiritualidade, fé e turismo religioso, que é muito comum na nossa região, no nosso estado e também no mundo todo, né? E temos a honra de receber aqui conosco para falar de tudo isso o padre Josimar Romeu, né? Acertei? Isso, Josimar Romeu, isso mesmo. É uma honra recebê-lo aqui, fiquei muito grata que aceitaste o convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma oportunidade boa de se aproveitar, falar sobre estes temas e também poder se dizer um privilégio falar também sobre esses temas. E privilégio viajar também. Viajar, né? E em tempos, né, que fomos privados, né, quem gosta muito de viajar e de quem trabalha com o turismo, ainda demos muito mais valor a isso, né? É verdade. Tanto para lugares distantes, quanto para muitos lugares belíssimos, próximos de nós também. Então, padre, gostaria que falasse um pouco da tua história, da tua trajetória, falasse um pouco de como veio parar aqui em Farroupilha. Muito bem, eu sou padre faz 12 anos e natural de Garibaldi, estudei em Caxias do Sul e também em Porto Alegre. As faculdades de Filosofia e Teologia. Filosofia na UX, Teologia na PUC. Fiz mestrado em Teologia, na PUC também. Quando eu fiquei padre, em dezembro de 2009, eu fui trabalhar em Caxias do Sul. E fiquei de 2010 a 2016 trabalhando em Caxias do Sul, como padre. Em 2017, iniciei um trabalho no Santuário de Caravaggio e lá estou até hoje. Então, de 2017 em diante, em Caravaggio. E em Caravaggio, então, tem também muito turismo religioso. Além dos devotos de Nossa Senhora de Caravaggio, que tradicionalmente vão para as missas, para as confissões, além dos devotos já da nossa região ou do Brasil, tem muitos turistas religiosos que vêm do Brasil e de outros países, todos os anos. Então, atualmente estou trabalhando no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Então, cheguei aqui nesta cidade em 2017. Isso aí. E aí, falando um pouquinho de turismo religioso, né? De respeito à nossa a fé e a fé do outro, né? Que falasse um pouquinho sobre isso. Claro, né? claro. Olha, eu diria assim, ó, o respeito, ele vem em grande parte pela razão, ou seja, pela capacidade da pessoa humana refletir, raciocinar, é a condição de possibilidade do diálogo com quem pensa ou crê diferente, a razão. Eu acredito muito nisso. Então, a pessoa humana, ela vai poder dialogar, visitar, conversar com o outro, mesmo que este creia ou pense diferente. Então, vem da razão, capacidade racional. Então, visitar lugares outros que não são da fé nossa é muito interessante. E aí o respeito se faz necessário. Então, conhecer a realidade do outro para não ofender com algum gesto, ou com alguma palavra, ou com Então, esse respeito é muito importante. Nós gostamos de ser respeitados, né? Mas também é um dever ser respeitoso com os outros. Então, falar da fé e do respeito é muito importante, levando em conta a capacidade da pessoa humana de refletir sobre as coisas. Então, porque senão, eu falo da razão, da capacidade da racional, por quê? Porque se nós só ficarmos com a fé, o risco de nós cairmos num fideísmo, ou seja, de pensarmos que só quem reza como nós, ou quem pensa como nós é bom, o risco é grande. E aí nós vamos nos fechar como que numa redoma, numa bolha, e nós não vamos mais estar abertos a dialogar com ninguém.
E eu acho que uma grande dica, né, para o viajante, né, quem está planejando viagens, é de estudar a cultura do outro, né? Por exemplo, o Ramadã, né? Que tem toda aquela questão da alimentação, enfim, de não se alimentar na frente de quem está seguindo, né, o Ramadã, ou, por exemplo, vai no Sudeste Asiático, é muito comum os templos budistas que tem que tirar o calçado, enfim, de respeitar, né, essas regras, né, e já saber antes, né? Com certeza. Olha, Jesus falou algo muito interessante a respeito do amor a Deus e ao próximo. E aí alguém perguntou, e quem é meu próximo? No fundo, o meu próximo é aquele que está aí, né? Não é o meu próximo desde que ele seja da minha classe social, o meu próximo desde que seja da minha raça, o meu próximo desde que seja da minha religião. Não, o próximo é aquele que se apresenta, aquele que está aí. Então, o respeito e o amor ao próximo é incondicional, né? Então, o conhecer o outro também é importante para nós podermos dialogar com ele respeitosamente e, num outro aspecto agora também, e sem perder a nossa identidade. Agora, vamos falar mais sobre isso. A conversa com o outro que pensa ou crê diferente é muito importante, mas nós devemos estar firmes na nossa identidade para não nos perdermos, né? Não é porque eu vou conversar com um muçulmano, não é porque eu vou visitar um espaço judaico, não é porque eu vou visitar um templo budista que eu vou deixar de ser cristão para não ofender. Não, eu permaneço cristão, católico, padre, no meu caso. Então, eu permaneço firme na minha identidade e isso não me impede de dialogar com o outro, de visitar o outro, enfim. Então a firmeza na identidade não é uma falta de respeito com o outro, muito pelo contrário, é para melhor respeitarmos o outro que nós vamos permanecer na nossa identidade firmes, mas capazes, ao mesmo tempo, de nos aproximar do outro, amando e respeitando. E, claro, buscando também esse respeito do outro para conosco. E outra questão, né, que eu gostaria de ouvi-lo, monumentos, né, que muitas vezes são muito desejados, né, pelas pessoas, de monumentos cristãos, né, Fátima, a Itália, né, Jerusalém, assim, tem toda a questão estética, né, de estar lá, mas a essência é a fé, né, de estar no Cristo Redentor e tirar aquele momento também de agradecer, de rezar, de estar lá num contato mais íntimo com Deus, né? Exatamente. Quando, no ano 313, então, o Império Romano permitiu o cristianismo como uma das religiões oficiais, ou colocou o cristianismo como uma das religiões oficiais do Império Romano em 313, o imperador Constantino. A partir daí, muitos cristãos de vários lugares começaram a fazer as chamadas peregrinações. Então, peregrinações aos lugares santos, a Terra Santa, por exemplo, por onde passou Jesus. Então, saindo de vários lugares em direção à Terra Santa. Depois, aos túmulos dos apóstolos, por exemplo, Roma, onde foram mortos Pedro e Paulo. Então, a própria palavra romaria vem do ir a Roma, né? Então, os apóstolos Pedro e Paulo em Roma. Depois, as aparições de Nossa Senhora em diversos lugares do mundo. Então, peregrinações a estes lugares santos. Peregrinações para quê? Para rezar. Então, para sentir essa experiência do mistério, para orar. Então, as pessoas saem das suas casas e vão em direção lá. Jesus fez isso também. Olha, tantas vezes ele estava com os discípulos e subia a montanha para rezar. Podia rezar no quarto? Podia. Podia rezar em casa? Ou na sinagoga? Ou no templo? Podia. Mas não, tantas vezes subia a montanha para rezar. A visão da época era de que tanto mais alto, mais perto do céu, mais perto de Deus. Então, mas é simbólico também isso. Então, sair do lugar onde se está e ir em direção a outro para fazer uma experiência. Então, não é diferente de uma caminhada. Quem faz os caminhos de Caravaggio, quem faz caminhos de Santiago de Compostela e outros, quem faz essas peregrinações não são simples caminhadas.
ou percursos curtos ou longos, como um esforço físico apenas. É algo, além de exterior e físico, é algo interior. Então, é uma experiência que se pode fazer. Ou não, eu posso fazer esse caminho e nem pensar nada do mistério de Deus e simplesmente caminhar. Posso, mas é uma oportunidade que se perde se nós assim o fizermos, apenas exteriormente ou fisicamente. Se nós colocarmos junto do aspecto físico, orgânico, sentimento, oração, espiritualidade, é um aproveitamento muito maior. E isso é bem positivo de se ver. E nós vemos isso em Caravaggio. Nossa, muitas pessoas chegam em Caravaggio pela primeira ou pela 100ª vez, mas para fazer uma experiência de fé, uma experiência religiosa. E assim tantos lugares por onde nós fomos também. Sentir, tocar como que onde Jesus tocou, rezar onde Jesus morreu ou ressuscitou, entendeu? Estar onde estiveram os apóstolos Pedro e Paulo, sentir como que o ar do lugar onde Nossa Senhora apareceu, e assim vai indo. É uma experiência. É uma experiência. Eu já estive em alguns lugares, né, como Jerusalém, né? Sim. E, assim, eu estava grávida em Jerusalém e eu não sabia, eu não sei se essa questão e né, tudo envolvido lá foi muito emocionante, assim, foi algo, assim, que a gente não consegue explicar, né? Fátima também, né, é uma experiência muito forte, né? A gente fez o caminho dos pastorinhos, fez toda aquela... Né? Então, assim, e outros locais, assim, onde a própria natureza, como o senhor estava me falando antes, que se sente muito a presença de Deus, né? Verdade, olha, e o Papa Francisco ressalta isso num documento oficial e importante, uma encíclica chamada Laudato Si, em latim, né? Ele fala de que é possível, contemplando a beleza da criação, perceber aspectos do Criador. Então, ou seja, na natureza, contemplando a beleza da natureza, perceber também alguns aspectos de quem fez. Então, do Criador, de Deus. Então, locais feitos por mãos humanas, os templos belíssimos, as imagens, as pinturas belíssimas, também, mas não só. Então, locais onde a natureza apresenta a sua beleza e, contemplando esta beleza, perceber, sim, de que não pode ser por acaso, né? Não é por acaso. Há um processo de evolução, sim, das espécies. Isto é um fato. A evolução das espécies é um fato. Qual teoria a gente pode discutir, né? Qual das teorias se aproxima mais da verdade, a gente pode e deve discutir, sim, mas cientes de que não é por acaso, de que há como que uma mão, então a providência de Deus, a ação de Deus que foi conduzindo este processo de evolução das espécies e estabelecendo a criação toda. Foi Deus que criou tudo o que há. Como ele fez isso, a ciência procura explicar. Então, mas podemos sim perceber traços de Deus na obra criada por Deus. E assim, tem cenários, parece que não precisa nem ir do outro lado do mundo, né? Aqui na nossa própria região, né? Cambará do Sul, aqui a nossa geografia aqui é verdade. É magnífica, né? E cada uma com a sua especificidade, né? Também. Eu fui tanto para Cambará do Sul, que aqui pertinho, quanto para a Patagônia, no fim do mundo. Mas em ambos, uma experiência diferente, né? E bonita, uma experiência que se faz da natureza, das coisas assim. E isto para falar da natureza, belezas naturais. Mas a gente poderia citar, sei lá, uma tela, uma pintura feita por alguém e nela contemplar um mistério interessante, ou um museu, uma igreja,
um monumento, e assim Os animais, né? também. Né? A África, né? Lugares assim, né? Que tem essa infinidade, né? De animais, de espécies, né? Ou a nossa Amazônia, o nosso Pantanal, né? Também. Então, É assim, uma riqueza muito grande. E por isso, nós vamos contemplar, sim, estes elementos, sejam naturais, sejam produzidos, né? Nós vamos contemplar, mas também nós temos a responsabilidade de cuidar, né? É ao mesmo tempo um dom contemplar isso e uma tarefa, nós nos responsabilizarmos pelo cuidado disto tudo que há. Este cuidado, este zelo é fundamental também, é uma responsabilidade. Não só fazer uso de, mas nós nos tornarmos ou nos percebermos responsáveis por. E garantir que estes elementos permaneçam por muito, muito tempo para as futuras gerações também. e nesses 5 anos, né, de santuário aqui de Caravaggio, de Farroupilha, tens alguma história mais marcante? Tens, enfim, um perfil de turista que turista ou devoto que chega ali, que mais marca? Tens algumas histórias? Sim, em vários, o conhecimento anterior à vinda a Caravaggio, né, a visita, o conhecimento anterior pela TV ou pela internet, então sabiam de Caravaggio, né, muitos sabiam e pesquisaram aspectos sobre o Santuário de Caravaggio na nossa região, mas que relatam a visão belíssima de poder como que tocar Caravaggio, né? Estar aqui em Caravaggio, presenciar Caravaggio, sentir o ar de Caravaggio, a paz de Caravaggio. Então, estes relatos das pessoas são muito bonitos. É bom de sentir isso também, da alegria de estar em Caravaggio, de poder fazer essa experiência. E de lugares, às vezes, bem distantes, né? Pessoas chegam para contemplar Caravaggio. Então, é um turismo religioso, assim, não é apenas ver o aspecto arquitetônico e artístico do santuário, mas é fazer é dar um passo a mais, além daquilo que se vê. E aí, falando da experiência, que é além daquilo que se vê, aí o autor do Pequeno Príncipe, né, que coloca de que o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração, né? O Saint-Exupéry, ele fala isso, né? O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Então, não é só contemplar pelo olho, mas é contemplar também com o coração, é como que deixar ecoar em nós aquilo que se vê com o olho. E a questão dos peregrinos, né, que chegam até Caravaggio, que você acompanhou desde do anterior, né, os primeiros, enfim, apesar de não acompanhar todos, mas deve ter acompanhado algumas chegadas. Do Caminhos de Caravaggio, né? Sim, isso é muito bonito também, o cansaço. Por quê? A pessoa, quando vai a Caravaggio, em grande parte, as pessoas, elas oferecem algo. A gente vê lá, diante da imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, uma imagem de 1885. O pequeno quadro que lá está também é datado de 1724. Então, as pessoas, diante daquela imagem, daquele pequeno quadro, normalmente deixam flores à Nossa Senhora. As pessoas podem deixar flores, sim, mas muitas pessoas deixam em Caravaggio como que o seu suor, as suas lágrimas, o seu sangue, ou seja, o seu esforço. Então, ser peregrino, caminhar, seja no caminho de Caravaggio, de Canela até Farroupilha, seja de Caxias, de São Vendelino, de Bento Gonçalves, seja este caminhar até o santuário, é como que oferecer o esforço, oferecer o suor, as lágrimas, o sangue, é dar de si, como que para Nossa Senhora, para que ela entregue a Jesus e Deus realize tantas coisas boas como tem realizado, e se vê isso mesmo. Eu fiz essa peregrinação e eu sempre digo, usando até suas palavras, né,
que não se consegue explicar, né? Eu moro em Farroupilha fazem 20 anos e eu já fui muitas vezes a Caravaggio, mas o dia que eu cheguei a Caravaggio, vindo dessa peregrinação, é diferente, É sabe? diferente, sim. A igreja parece diferente, tu chega naquele cansaço, porque em vários momentos durante a peregrinação você se acha que não vai ser capaz, que vai ser muito longo, que você vai se machucar, e, enfim, você chega, né? Aham. Então, assim, é emocionante e ao mesmo tempo a gente não consegue explicar, né? Porque é algo que a gente só consegue sentir, né? Verdade. É um sentimento, é como o amor, né? É. Como é que a gente vai explicar? Você relatou que tem uma Minha filha, filha. isso. Como nós vamos medir ou explicar o amor da mãe pela sua filha? Não tem como, né? Não tem, É eu sempre falo que teria que ter que ser criada uma outra palavra, porque as que existem a gente não consegue, verdade. né? E assim também é a experiência religiosa, então é, é inexplicável, mas é real. Porque isso é muito importante. Porque quando nós falamos da fé, muitas pessoas racionalistas, ou seja, só aquilo que é explicável nós acreditamos. O racionalismo, no fundo, é isso, é só aquilo que se pode comprovar é real ou verdadeiro. Não. Há situações, muitas, que não se conseguem explicar, mas que são reais. O amor é um destes, o amor dos cônjuges, o amor dos pais para com os filhos, o amor dos filhos para com os pais. Então, o amor é um aspecto, a fé é outro aspecto que não se consegue explicar por completo. Em alguns elementos, sim, mas permanece um mistério. A, a fé busca explicar-se a si mesmo. Assim, é um dever, seria uma negligência não buscar compreender. Mas nós somos cientes de que nem tudo vamos compreender, nem tudo se compreende. Mas não é porque não se compreende que deixa de ser real. É isso aí. E o padre, né, além de todas as atribuições do sacerdócio, é um viajante, gosta de viajar, já acabou de nos falar que foi para a Patagônia. Gostaria que Sim, falasse um pouquinho das suas experiências pelo mundo e pela região. sim. Gosto de viajar, sim. Aquilo que eu dizia no início, é um privilégio. Nossa, olhando a realidade das pessoas, quantos viajaram? São poucos, né? Então, por isso, acho que convém destacar isso, é um privilégio também poder viajar. Eu gosto de viajar e já viajei para alguns países, sim. Uh, a última viagem foi para Portugal, né? Mas foi uma viagem de encontro internacional de um grupo que eu acompanho e muitas pessoas, então foi em Fátima, mas aproveitei, já que estamos nesta viagem, para estudo e reflexão, vamos também aproveitar uns dias para passeio e turismo. Mas antes disso, Áustria, Hungria, República Tcheca, Polônia, Grécia, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, a Patagônia, enfim, vários lugares, normalmente com grupos de conhecidos e de desconhecidos. E aí os desconhecidos se tornaram muito amigos também. Os desconhecidos que foram no mesmo grupo. Então, viajar em grupo é interessante. E eu, por ser padre, eu também tinha essa missão de estar com todos. Não necessariamente ao E um mesmo tempo. desafio também, Um né? desafio, sim. Por exemplo, não todos ao mesmo tempo, Sim. mas hoje eu estou com a tua família e amanhã eu vou jantar com a outra, que eu nem sei o nome, mas aí vamos e aí no dia seguinte com uma outra família. Então, viajar em grupo é interessantíssimo. Ok, nas viagens que fiz para esses países e alguns outros, eu sempre rezei missa. E ali é outro desafio. Numa cultura diferente, numa língua diferente, num local desconhecido, rezar missa numa igreja. Algumas vezes, dependendo do país, onde não havia tantas igrejas católicas, aí a gente rezava a missa no hotel mesmo. Então a gente conseguia, por exemplo, em Israel, com uma grande parte de judeus, né? Então rezar missa no hotel foi permitido.
Então, se não havia possibilidade de nós irmos nas igrejas católicas, claro que em muitas igrejas lá em Israel também nós somos, mas em outros países, a República Tcheca, Hungria e outros, né, rezar missa nas igrejas. E isso é interessante. Os padres dos locais, desses outros países, sem nos conhecer, sabendo que eu era padre, permitiam que eu rezasse a missa em português, né? Em português, acho que na Itália eu rezei em italiano em algumas igrejas, sim. Mas rezar em português para o grupo de brasileiros que estava comigo, mas recebendo também os grupos locais, as pessoas dos outros países que não entendiam a língua, o português, mas que sabiam perfeitamente o que estava acontecendo, porque a missa é a mesma em todo o mundo, né? A missa de rito latino, que é o nosso, os ritos são os mesmos, a língua é diferente. Então, quem era... não entendia nada daquilo que eu falava, mas sabia aquilo que eu estava celebrando e podia fazer uma experiência real de Deus. Então, é interessante ver. Então, missa que ocorria todos os dias nestes países vários visitados. E como foi? Você foi muitas vezes para Israel? Como foi a sua primeira vez? Entendi a pergunta e não fui, só fui uma vez para Israel. Eu tenho feito assim, Aline, tenho procurado não repetir. Ou seja, se há a possibilidade de uma viagem, eu tento não repetir. Então, vamos para onde não fui ainda, qual país, e vamos tentar, se for possível, ir para este. Então, tenho tentado fazer isso, não repetir. Então, Mas e a sua experiência em Israel? Assim, em Israel foi fantástico, porque imagina assim, no Mar da Galileia, né, no barco, rezar a missa no barco, com o texto bíblico de Jesus naquele local. Ou é a história, a fé, aonde tudo aconteceu. Isso, exatamente. Então, aí tem uma experiência diferente. Eu vou rezar missa na igreja da flagelação de Jesus. Eu vou tomar o texto bíblico onde Jesus foi flagelado. Então, aquilo que está escrito na Bíblia, estamos no local, né? Então, é uma experiência. A Via Sacra, né? Na igreja do Pai Nosso, né? Também ler o texto bíblico em que Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Então, tem todo um significado especial. A gente lê na missa aqui no Brasil os mesmos textos bíblicos, ok? Mas no local onde eles foram vividos, estes textos bíblicos, é interessantíssimo. Bom, olha só, nosso tempo, né? Poderíamos falar sobre muitas dessas suas experiências, né? Mas já fica o convite para uma próxima. Muito obrigado. E foi uma honra recebê-lo aqui e a gente agradece muito. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio também de falar sobre, e contem comigo sim, voltaremos. Muito obrigada e obrigada a todos.